Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. E no vídeo de hoje eu trago uma massa bem fofinha e deliciosa para bolo de 1 quilo, recheio maravilhoso de pêssego, uma decoração simples para iniciantes e técnicas de como fazer uma contenção no bolo. Então vamos ao passo a passo. E vamos começar preparando o pêssego. Aqui eu vou usar o pêssego em calda, vou transferir a minha fruta para uma peneira com a parte côncava para baixo, desta forma como vocês estão vendo, para que a água da conserva possa escorrer melhor. E eu deixo o meu pêssego escorrendo de um dia para o outro dentro da geladeira. E fazendo dessa forma, a fruta não fica com excesso de água da conserva, não corro risco de prejudicar o meu recheio e de desestruturar o meu bolo. E vou passar um plástico filme, protegendo a minha fruta, tampando bem todos os cantinhos da travessa para que a minha fruta não pegue nem cheiro e nem gosto da geladeira. E para a massa do bolo eu vou utilizar 3 ovos inteiros, 150 gramas de açúcar, eu estou usando o cristal, aqui você pode usar o refinado também. Vou bater muito bem esses dois ingredientes até que o meu creme de ovos fique bem clarinho, bem espumadinho, bem fofinho, como vocês estão vendo. O restante do processo eu vou fazer à mão. E vou despejar a metade do meu leite, estou usando 140 ml de leite, metade da farinha de trigo, no total são 170 gramas de farinha de trigo. Vou peneirar muito bem, mexer com o meu fouet delicadamente. Parece que eu estou misturando muito rápido, eu acelerei o vídeo para não ficar tão cansativo, tá bom? E vou misturando delicadamente, vou intercalando a farinha, o leite, até que eu finalize com esses dois ingredientes. E já mexi muito bem a minha massa, vou colocar 10 gramas de fermento em pó, fermento para bolo, mexer delicadamente e a minha massa já está finalizada. Limpo bem o meu fouet, vou passar a espátula em toda a lateral da minha tigela e no fundo para recolher todo o ingrediente que não foi bem misturado e a minha massa fica assim, bem homogênea. E olha que massa maravilhosa! Eu vou utilizar uma forma de 17 centímetros de diâmetro com 10 de altura, mas essa massa aqui pode ser colocada numa forma de 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura, tá bom? A massa vai crescer até o topo, fica perfeito. Essa forma aqui tem fundo removível, mas pode colocar numa forma de fundo fixo, tá bom? E vamos começar preparando o recheio de 3 leites. Numa panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, meia xícara de leite em pó, vou mexer muito bem com o fouet, porque dessa forma, misturando o seco no leite condensado, não fica com nenhum gruminho e o fouet ajuda a incorporar muito bem. E vou colocar também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Misturo bem, aí sim que eu vou ligar o meu fogo. Liguei o meu fogo bem baixinho, vou mexer sempre, vai começar a ferver, vai aumentar o volume, eu continuo mexendo sem parar. Aqui já reduziu o volume, para saber se o meu recheio chegou no ponto, ele começa assim, ó, a desgrudar do fundo da panela. Outra forma de saber é pegar um pouquinho do meu recheio, jogar em cima do mesmo e ele não afunda, ele junta esses montinhos. Então, o meu recheio já está pronto. Mexi um pouquinho o meu recheio para ele dar apenas uma amornada, vou colocar
numa travessa, diferente dos recheios que eu já ensinei aqui no canal, que é recheio de bolo no pote que não precisa descansar, recheio de maracujá que vai gelatina, não precisa descansar. Aqui é diferente, esse recheio precisa ficar numa travessa, eu vou colocar um plástico filme encostando direto no doce para que ele não crie aquela película indesejada e ele precisa descansar de um dia para o outro para que ele tenha estrutura, tá bom? E é esse rolinho aqui com 500 saquinhos que eu utilizo aqui na minha cozinha, eu compro nos atacadistas. E o meu bolo já assou, ele ficou 50 minutos no forno e está bem fofinho. O meu bolo já esfriou, vou passar uma espátula em toda a lateral da minha forma, soltando porque eu não untei a minha forma na lateral, apenas no fundo. Isso garante que o meu bolo, quando esfriar, não fique murcho no centro, tá bom? E vou demarcar toda a lateral do meu bolo girando o meu prato. Quando eu encontrar aonde eu comecei a demarcar, eu aprofundo a minha faca, vou girando o meu prato e eu tenho um disco de bolo, tá bom? E olha que massa fofinha, bem leve. Esse bolinho é um bolinho aqui para casa. A minha mão está higienizada, mas se for um bolo para vender, é importante usar luvas em todo o preparo aqui, tanto do recheio, da massa, tá bom? Eu esqueci de tirar esse guardanapo, então ele tá me atrapalhando aqui na hora de cortar o disco. Então é uma dica aí, né? Não deixar esse guardanapo embaixo do bolo que atrapalha bastante na hora de girar aqui e cortar um disco bem certinho. Mas deu tudo certo e olha que massa linda, bem fofinha, bem furadinha. E aqui está o meu recheio descansado de um dia para o outro, ficou assim, bem cremoso, porém firme, demora para cair da colher, é assim mesmo. E eu vou colocar um pouquinho, apenas um pouquinho do meu chantilly batido bem grosso, bem aerado, para que não mexa na estrutura, não deixe o meu recheio muito mole. Misturo bem, é pouquinho chantilly mesmo, para que não tire o sabor do meu recheio. Aqui o chantilly é apenas para dar uma cremosidade, dessa forma aí. Olha, ficou lindo esse recheio, bem cremoso e muito saboroso. E assim ficou o pêssego, escorrendo de um dia para o outro dentro da geladeira, soltou bastante água da conserva e dessa forma ele já está bem sequinho, não vai prejudicar o meu recheio. Vou picar e vou mostrar para vocês. Piquei dessa forma em cubinhos e vou colocar no meu recheio. Vou colocar a maior parte e vou deixar uma pequena parte para fazer a decoração. E nesse recheio vocês podem misturar a fruta que mais agradar. Pode colocar morango fresco, pode colocar abacaxi cozido, pode fazer da forma que vocês preferirem. Fica uma delícia porque esse recheio ele é bem neutro. Vamos prensar o bolo dentro da forma, a mesma forma onde eu assei. Coloquei esse saquinho, que eu já mostrei para vocês, e vou colocar essa primeira parte de disco, é a parte de baixo. A gente sempre monta o bolo dentro da forma no formato que ele assou. Então, essa é a parte de baixo, é a primeira que eu vou colocar. Vou puxar o meu saquinho, vou regar o meu bolo para ele ficar bem molhadinho, bem gostoso. E vou regar o meu bolo com a água da conserva do pêssego. Eu reservei dentro desse frasquinho, deixei dentro da geladeira e é com ela que eu vou regar toda a minha massa.
E vou mostrar para vocês como que eu faço a contenção de chantilly passando em toda a lateral da minha forma. Bati o chantilly um pouquinho mais grosso, não é muito grosso, é um ponto acima que a gente bate para espatular um bolo. Coloquei dentro de uma manga de confeitar, coloquei um bico, não precisa pôr um bico, pode cortar a pontinha da manga de confeitar e passando em toda a lateral da forma. Aí sim eu vou colocar o meu recheio. Percebam que essa contenção feita de chantilly não vai deixar que a fruta ela escape de dentro do bolo. Vou colocar o outro disco de bolo, essa é a parte do meio do bolo. Vou sempre puxando o plastiquinho para não ficar dentro do recheio, dou uma leve pressionada e vou regar a minha massa novamente. Sobrou bem pouquinho recheio por conta dessa contenção que eu fiz na lateral do meu bolo, mas foi bem pouquinho que sobrou, tá bom? Cubro o meu bolo com o plástico das laterais, vou colocar outro plástico por cima para que o meu bolo não pegue nem cheiro e nem gosto de geladeira. Vou deixar na geladeira de um dia para o outro. O meu bolo já descansou, vou desenformar e partir para a decoração. E olha só como que ficou a contenção de chantilly. Começo colocando chantilly na parte de cima do meu bolo, vou espalhando com a espátula, o chantilly começa a cair pelas laterais e é esse chantilly que cai pelas laterais que vai me ajudar a cobrir uma parte da lateral do meu bolo. Nesse caso aqui, eu não preciso me preocupar em deixar um acabamento perfeito nesse bolo, porque eu vou trabalhar com o bico tanto em cima e nas laterais do meu bolo. Vou espalhar o suficiente para cobrir o meu bolo. Essa parte que está sem chantilly não tem problema porque eu vou cobrir trabalhando com o bico de confeitar. E vou fazer o trabalho com o bico de confeitar 1 m da Wilton, pressiono embaixo, vou subindo, levando quase ao meio do bolo. Vou fazendo dessa forma, é uma decoração bem simples, muito rápida de fazer.
E já terminei de dar toda a volta no meu bolo. E na parte de cima do meu bolo, eu vou fazendo as minhas rosetas. Eu pressiono, faço uma pequena pitanga e giro sempre para o mesmo lado. Vou fazer isso fazendo o acabamento em toda a volta. E aquele pêssego que eu reservei, eu vou usar para decorar o centro do meu bolo. E para finalizar, vou colocar algumas pérolas dentro de cada rosinha. E o meu bolo ficou assim, uma decoração muito simples, usando apenas um bico de confeitar. E vou cortar uma fatia bem generosa desse bolo, porque esse bolo é delicioso. E olha só que delícia, que lindeza de bolo! E façam esse bolo na casa de vocês, façam para vender. Esse bolo é maravilhoso, vai agradar a sua família e seus clientes. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dessa receita, façam na casa de vocês e se gostaram, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curte e até os próximos vídeos, gente. Eu tenho muita delícia para trazer para vocês. Tchau!